Olá, pessoal, tudo bem? Ai, hoje estamos aí no nosso sexto dia de jejum e hoje eu quero compartilhar com vocês algo importante. Hoje é domingo, tá? Eu tô gravando esse vídeo e então eu não consegui tomar café da manhã. E aí o meu marido, né, no carro pegou, falar porque eu não consegui, eu comi belisquei um negocinho do café da manhã das meninas. E aí o meu marido falou assim, né, no carro: Aline, você vai almoçar comigo hoje? Porque como eu tô fazendo de café, o Rô tá fazendo de almoço, né? Só a gente tá fazendo só apenas essas refeições. Eu apenas o café e o Rômulo apenas o almoço. E eu falou: então hoje você vai almoçar comigo. Aí eu falei: mas amor, eu não tô com fome. Eu falei: eu vou ficar assim. Ele falou: a gente vai ministrar à noite, a gente vai ficar fora de casa. Ele falou: então você vai almoçar comigo. E pra falar bem a verdade, gente, quem me conhece sabe que eu sou um pouco rígida com algumas coisas, né? E essa é uma delas. Eu sou meio inflexível, sabe? E aí eu falei assim: não quero. Aí ele falou: bom, não é uma pergunta, eu tô apenas te avisando. Aí eu, como uma boa esposa, né? Falei: ok, vamos almoçar. E aí a gente almoçou, né? Mas mesmo assim no meu coração eu fiquei: ai Deus, né? Não queria ter almoçado, queria ficar só com café, né? Mas assim, a gente precisa, né, gente, ter essa flexibilidade em nós de entendermos os nossos limites dentro do jejum. Por exemplo, foi como ele falou, a gente veio de um final de semana bem agitado na igreja. Ontem o culto foi uma bênção, né? Foi um momento assim maravilhoso que a gente viveu em Deus, momentos que a gente foi cheio do Espírito Santo, que o Senhor ali alinhou o coração dos adolescentes e dos jovens através de um ato profético, né, de oração ali um pelos outros, de um orando pelo outro, de trazer uma palavra sobre nós ressurgirmos, né, a questão da passagem de Isaías sobre o vale de ossos secos. Então essa questão da gente de nós ressuscitarmos mesmos, deixarmos de ser uma geração cansada, deixarmos de ser uma geração, né, sedentária, que fica só no celular e só vendo série o tempo inteiro. Então assim, foi um tempo que o Senhor nos ressuscitou com Ele, né? E hoje também foi um dia muito especial porque a gente compartilhou com a igreja, não ficou só no culto dos jovens e dos adolescentes. Isso foi compartilhado com a igreja. Então, também foi um novo romper. E então nós estávamos aqui em casa muito agitados e orando muito por esses dias. Desde que o Rômulo foi ordenado a pastor, nós estávamos orando para que o Senhor nos trouxesse, né, revelação nele sobre como prosseguirmos com o ministério de jovens e adolescentes, como viver uma vida pastoral, porque até então eu e meu marido oficialmente a gente não era, nós não éramos pastores, né, o Rô não era pastor. Então a gente teve esse momento nosso e de orar no Senhor, de buscar sempre no Senhor, de tentar entender os caminhos, de observar. E a gente viu que hoje foi através da vida de vocês, equipe, de verdade, sabe? De estar com a gente, de estar nos incentivando, de estar orando conosco, de chorar junto com a gente, de muitas vezes estarem aqui em casa com a gente, aqui na nossa casa, dobrando os joelhos e ajoelhando com a gente, que isso aconteceu. Se hoje a gente pode ter um Inspire Mais, se hoje a gente pode olhar para isso e pensar, sim, vamos até as ruas falar de Jesus, sim, vamos até as faculdades falar de Jesus, sim, vamos para o trabalho falar de Jesus, sim, vou falar para a tia da casa do bolo de Jesus, sim, é porque nós juntos buscamos ao Senhor e pedimos a cada dia para sermos mais e mais inspirados por Ele, para que sim, nós possamos transbordar e possamos inspirar muitos a viver o Evangelho verdadeiramente, em nome de Jesus. Então, assim, foi um final de semana muito intenso, até mesmo emocionalmente, para as meninas. Gente, a Esther não tem mais o hábito de dormir de tarde. Até a Esther hoje de tarde tirou um cochilo, de tão cansada que ela tava. A Miriam é comum de ela tirar um cochilo com a gente, né?
Então, assim, isso foi muito importante pra gente. Então ele falou, não, a gente tá num jejum de 40 dias, mas a gente também tá num momento de romper, num momento de batalha espiritual mesmo. Então, assim, vocês que têm caminhado conosco, vamos continuar. E hoje, nesse jejum do nosso 6º dia, nós vamos compartilhar a parte de Neemias 2, versículo 10, que diz o seguinte: E ao ouvir isto, Sambalete, o Horonita, e Tobias, o servo Amonita, desgostaram-se em extremo que viesse alguém para procurar o bem dos filhos de Israel. Olha que interessante, muito interessante isso. Por que eu tô falando que é interessante? Antes dessa parte, a gente já falado o quê? Sobre pedir autorizações, não foi? As cartas, pedir autorização e tudo mais? Pois é. O Sambalate e o Tobias eram governantes. Gente, isso é muito importante. Então, eles receberam aquela carta. Então, eles já o que? Desgostaram de gente? Como assim? Né? Desgostaram em extremo que viesse alguém para procurar o bem dos filhos de Israel. Eles não estavam gostando que tinha alguém interessado no bem do povo de Israel. Né? Não estavam felizes com isso. E eu acho interessante a gente pensar um pouco sobre isso. Que Neemias, querendo ou não, nesse momento, através disso, a gente pode ver que ele tem o quê? Oponentes. Infelizmente, existem oponentes, né? Então, assim, quando a gente para pensar, fala, Aline, como assim? Pois é, né? Mesmo ainda nem começado, gente, a colocar a mão direito na reconstrução. E ele já tinha aqui os seus oponentes. Olha que interessante, quando a gente para pensar, né, sobre esse tempo e de como Deus está fazendo as coisas. Aqui está falando assim, que o quanto que esse oponente era exatamente para a gente lidar exatamente para Neemias lidar, né? Porque eram coisas que ele não esperava que pudesse acontecer também, né? Mas ele estava orando e mesmo assim, quando já apareceu essas pessoas, e gente, não é a primeira vez que vai aparecer, a gente vai ver em outras partes de Neemias que esse conflito ele vai se intensificando até ele ser resolvido, tá? Eu acho importante falar isso aqui para vocês também. E assim, todos atrevem de alguma forma a defender os interesses do reino dos céus. Então, olha esse comentário que interessante aqui da Bíblia. Todos os que se atrevem a de alguma forma defender o interesse do reino dos céus certamente encontrarão oposição por parte do mundo e impedimentos dentro da própria igreja, como Neemias encontrou. Nós nos referimos a isso com base na oposição de Sambalete e de seus amigos e no impedimento pelos homens de Judá. E aí ele cita aqui mais duas partes, que é Neemias 4:10 e o 6, do 10 ao 19, que fala sobre essa oposição, e depois, mais para frente, a gente vai ver que isso existe até entre o meio deles, que até como igreja, né, pode existir uma oposição. Então, assim, como agir, né, gente? Se há uma oposição, como agir? Pensar que hoje a gente está numa época de reconciliação com Jesus e de sermos pacificadores, é a gente tentar entender o que está levando essa pessoa a estar agindo dessa maneira no nosso meio. Então, a gente precisa primeiro pensar sobre isso, porque aquela pessoa também precisa do amor de Cristo. Ela também está no caminho do aperfeiçoamento dos santos. Ela também busca por um Deus, pelo nosso Deus. Então, assim, é necessário a gente estar atento a isso. Mas também é necessário a gente lembrar que o Senhor manda a gente amar os nossos inimigos. Difícil, né? Então, o que a gente precisa fazer? Orar. Orar.
Porque, gente, o que Efésios fala para nós? A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, e sim contra principados e potestades. Então a gente precisa tomar muito cuidado referente à oposição, quando a gente vê que alguém está indo contra o que o ministério está colocando, a visão, o alinhamento do que o Senhor está trazendo, porque a gente não luta contra a carne e contra o sangue, a gente luta contra principados e potestades. Então o que a gente vai fazer? Orar. Nós vamos orar. A partir do momento que você vê uma situação como essa, o que nós fazemos? Oramos. Né? É o nosso lugar de orar. E aí eu fiquei pensando, o que será que é a nossa, né, o que pode ser os nossos oponentes de hoje em dia? O que pode fazer-nos, né? O que pode ir contra isso que nós estamos construindo em Deus? E aí a gente para pensar que muitas vezes pode ser a distração com coisas do trabalho, o estresse do próprio trabalho, as mídias sociais, os próprios celulares, as comparações muitas vezes com outros ministérios. Nós precisamos tomar cuidado, porque isso pode se tornar um oponente para nós, sabe? De nossa, então assim, são coisas que nós precisamos estar atentos, tá certo? E aí o pedido de oração de hoje é orar para perseverarmos na missão dele, orar para termos pessoas de confiança em nossas vidas. Nós precisamos de pessoas de confiança. Elas vão vacilar? Elas vão vacilar. E nós vamos, em nome de Jesus, estar pronto para perdoá-las. Porém, ela vai estar verdadeiramente arrependida. Então, que a gente possa ter pessoas de confiança ao nosso lado. Ao nosso lado. Eu só não falei, né? Eu falei esse detalhe da questão, né? De nós liberarmos perdão quando alguém nos ofender e tudo mais, porque pessoas de confiança não quer dizer que tenha que ser apenas a pessoa que abaixa a cabeça para tudo que você fala. Às vezes ela vai discordar. E às vezes ela pode vir contra mesmo tudo que está acontecendo, mas se ainda ela não tem, né? Ainda ela não está esclarecida sobre o que está acontecendo ou algo do tipo, nós precisamos orar por essa pessoa. E orar para que o Senhor nos traga pessoas de confiança nas nossas vidas. Combinado, pessoal? Então a gente resolveu fazer um jejum, né? Apenas com essa parte, apenas com esse versículo tão pequeno, mas tão necessário para a gente parar esse tempo, nos concentrarmos e orarmos sobre essa questão. Porque essa questão, quando a gente vê alguém agindo dessa forma, gente, às vezes a gente pode deixar isso entrar no nosso coração de uma maneira errada, sabe? Quando você vê alguém desgostando das coisas estarem, da igreja do Senhor estar avançando como jovem, como adolescente. Então a gente precisa tomar muito cuidado, tá bom? E vamos orar, tá certo? Pessoal, um grande beijo para vocês. Eu sei que uma semana vai iniciar aí agora, né? Então que vocês sejam cheios do Espírito Santo durante toda essa semana. Em nome de Jesus, tá bom? Um grande beijo para todo mundo.